Bem-vindos ao Tarot Transparente, signo de Aquário. Esta é uma leitura de temática amorosa / sentimental para Aquário em qualquer posicionamento do mapa astral, seja o vosso Sol, a vossa Lua, o vosso Ascendente. Também podem assistir caso estejam a lidar com alguém de Aquário. Partes da leitura podem estar espelhadas ou invertidas. Adaptem a leitura à vossa realidade. É uma leitura atemporal. Mesmo que vejam o vídeo daqui a 5 meses, pode continuar a ter uma mensagem ou esclarecimento que precisavam de ouvir. Essa mensagem pode estar a meio ou no final do vídeo. Vejam o vídeo até o fim. Se gostarem do conteúdo, deixem o vosso like. Vejam outros pontos fortes do vosso mapa de forma a completar a leitura, como, por exemplo, a vossa Lua ou a vossa Vênus, que falam sempre sobre estas questões sentimentais. Vamos iniciar a leitura tirando aqui com os arcanos maiores. Um arcano para a pessoa no qual vocês vão firmar o vosso pensamento, vão se conectar com a energia da pessoa amada. Pode acontecer vocês estarem com o pensamento numa pessoa e a leitura vir falar sobre outro relacionamento, outra pessoa. É sinal que existe aqui algum tipo de mensagem para vocês sobre essa pessoa. Então, na energia da pessoa na qual vocês estão aqui a se conectar, temos a estrela, que é o arcano maior de Aquário. Essa pessoa pode estar a passar por um período de cura. Pode estar aqui precisamente a curar questões sentimentais. Vamos tirar um arcano maior para a vossa energia no momento atual. Já vimos que ela está representada com a estrela. Vocês estão representados com o diabo. Vocês podem estar aqui a passar por um período de vícios. Pode ser inúmeros vícios, como tabaco, como o álcool. Pode ser vícios como o sexo. Pode ser alguém que está a se relacionar com muitas pessoas. Podemos ter aqui um vício pela comida, um vício pelo poder, um vício por o controlo. Podemos ter aqui questões de ego, de autossabotagem. O diabo fala sobre todas as questões da matéria, do plano terreno, na qual nós devemos resistir. Fala então sobre estas questões. Vamos então, na primeira coluna, ver como é que está o relacionamento no momento atual. Relacionamento de Aquário com a pessoa no qual ele está a firmar o seu pensamento. A força, que também abriu a leitura que eu acabei de fazer de Capricórnio. Se essa pessoa tiver Capricórnio forte no mapa, ou porventura vocês, pode ser que lá tenha uma mensagem para vocês. Capricórnio também é o vosso inferno astral. O inferno astral é o signo que vem antes do nosso, que tem sempre muitas coisas nas quais nós devemos aprender. Seis de ouros. Com o ermita invertido. Tudo indica que no momento atual as coisas não estão muito famosas. Já vimos que vocês estão a vibrar no diabo. Já vimos que a outra pessoa está a passar por um período de cura. Temos aqui a força. A força pode indicar que as duas partes estão a fazer um esforço para não dizer algo, para não haver uma certa aproximação. Por exemplo, a pessoa na qual vocês estão a pensar pode estar a precisar de ter muita força para conseguir ter a sua cura. Vocês podem estar a precisar de ter força para conter as energias negativas do diabo. A força fala sempre sobre o controlo do nosso lado negativo, o controle do ego, o controle dos instintos.
e, ao mesmo tempo, a coragem e a persistência para alcançarmos a nossa melhor versão, a força para atingirmos os nossos objetivos. O 6 de ouros, juntamente com a força, de facto, também confirma que neste momento não existe aqui uma abundância. Neste momento existe algo que está desequilibrado. É como se fosse uma esmola, algo a conta-gotas. Não existe aqui energias de abundância, mas sim energias de um certo desequilíbrio. O ermita invertido diz que, de facto, pode haver uma distância, pode haver um silêncio, pode haver aqui muito orgulho, uma pessoa teimosa, uma pessoa ranzinza, renheta, que acha que já sabe tudo, que não é humilde, que ainda não conseguiu curar algo, que ainda não conseguiu encontrar as respostas que precisa dentro de si mesma. Vamos tirar duas cartas para a segunda coluna, onde vemos o que é que essa pessoa acha do relacionamento que tem com vocês. A morte. O Papa invertido. Tinham caído já uma e eu não vi. 6 de espadas invertido. Juntamente com o enforcado. Ou seja, essa pessoa olha para o relacionamento que tinha com vocês como sendo algo que não vai para a frente, algo que está estagnado, algo que não é estável, algo que ficou no passado, aqui com a morte. Mesmo assim, algo que pode ter sido marcante. Vamos esclarecer aqui o 6 de ouros, aqui na primeira coluna. 2 de copas, um desequilíbrio precisamente nas questões sentimentais, nas questões íntimas, nesta conexão de um coração com o outro. Não é, por exemplo, questões financeiras, não é questões de pensamento, é mesmo aqui uma questão muito básica no relacionamento, que é aqui os sentimentos. Vamos tirar uma carta para o ermita. Cavaleiro de espadas, que de facto é um cavaleiro que pode ser muito teimoso. Pode ter aqui uma visão não muito abrangente. Alguém que pode ser muito mental. Que pode adotar esta postura do ermita invertido de uma forma muito rápida, sem pensar muito se de facto é a melhor questão a fazer ou não. Vamos tirar uma carta para a morte. Julgamento. Forte energia de escorpião. Com o julgamento e com a morte. O julgamento com a morte, de facto, diz que essa pessoa olha para a relação como sendo uma coisa que terminou. A morte não fala necessariamente de um término, mas sim de uma fase que termina de forma a ser possível um renascimento, uma nova fase. Mas pode muito bem falar que, de facto, essa pessoa olha para o relacionamento como sendo algo que morreu, mas morreu porque houve questões que não foram positivas, que foram tóxicas e que, de facto, vão ser julgadas, não podem sair impune. O julgamento fala sobre um acerto de contas. Mesmo assim, tanto a morte como o julgamento falam sobre um renascimento, uma segunda oportunidade. Não significa que
Neste renascimento vai ser possível haver uma reaproximação. Mesmo assim, duas cartas que, apesar de falar sobre um término, sobre um ajuste de contas, falam sobre uma segunda oportunidade, uma nova chance, um renascimento. Não quer dizer que seja possível reaver este relacionamento. Para uns pode ser, para outros pode haver aqui de facto uma grande dificuldade. Mas sinto mais que este julgamento com a morte significa que este acerto de contas, onde tudo indica que houve questões que não foram positivas, culminou, teve o resultado com a morte, com uma finalização, com um encerramento. Já vimos que essa pessoa está à procura de uma cura. Vocês estão a vibrar nas energias do diabo. Ou seja, não parece que esta pessoa, neste momento, esteja muito virada para a vossa energia. Principalmente se vocês ainda estarem a vibrar no diabo. Ela olha para o relacionamento e não vê estabilidade. Ela vê algo que é muito difícil de ser alterado. Ela acha que o relacionamento não tem como base valores positivos. Este hierofante invertido vejo muito como sendo a forma como ela olha para vocês que vibram nas energias do diabo. Pode ser que ela tenha a perfeita noção disso. O Seis de Espadas invertido com o dependurado diz de facto que ela acha que é muito difícil haver aqui uma mudança. O Seis de Espadas fala sobre o movimento de alguém que deixa um lugar de conflito para trás. O lugar de conflito que é o Cinco de Espadas. Nós deixamos esse conflito para procurar a paz. Veio invertido juntamente com o enforcado, ou seja, ela acha que é uma questão, principalmente com o pop invertido, ela acha que é uma questão muito difícil de ser alterada, ou seja, vai sempre existir um estagnamento. Ela acha que vocês não vão sair das energias do diabo. Para outros pode estar invertido ou espelhado. Invertido é caso isto seja a forma como vocês olham para o relacionamento. Vocês acham que não tem maneira de ser resolvido. Se estiver espelhado, quer dizer que as duas partes olham para o relacionamento desta forma. Vamos ver o que ela sente por vocês, ou o que ela acha de vocês, aqui na terceira coluna. 10 de ouros invertido. Tem sido muitas cartas invertidas, mas não é que eu tenha aqui o baralho invertido. É de facto aqui a confirmar, a dar outro sentido às cartas. Cai invertido novamente, caiu assim e virou aqui o 2 de espadas. Dez de espadas, ou seja, o que ela sente por vocês é que talvez no passado de facto foi uma boa chance. Tudo parecia ser aqui um relacionamento que tinha pernas para andar, tinha possibilidades de chegar a um 10 de ouros, que é uma carta muito positiva, uma carta de abundância e prosperidade a todos os níveis, de muita estabilidade, de muito valor, de sentimentos também. Está invertido, ou seja, no passado até pode ser que ela tenha achado isso, mas no presente momento
ela não tem dúvidas de que é um 10 de ouros invertido. No passado, ela pode ter tido uma cegueira, ela pode ter tido uma dúvida, mas no momento atual ela não tem nenhum tipo de dúvidas. Ela olha para vocês e para o relacionamento e não vê energias muito positivas. Penso que este diabo no qual vocês estão a vibrar não é questões ligeiras, não são questões corriqueiras, são de facto questões densas que podem envolver traições, que podem envolver muito controlo, muita mentira, muita autossabotagem, sofrimento que de facto chegou ao fim. Porquê? Porque existe um afastamento, houve um julgamento e uma morte. Não me parece que essa pessoa queira voltar para a vossa energia. Pelo menos caso as coisas continuem como eram antes, de uma forma desequilibrada, onde tínhamos alguém que é muito intransigente, alguém que é ranzinza, alguém que não é humilde, alguém que é estagnado, que não faz os movimentos que devem ser feitos. Essa pessoa não quer ter um relacionamento em que não haja um compromisso sério, em que a outra parte não tem os mesmos valores que ela tem. Na quarta coluna vamos ver o conselho do tarot, o conselho da espiritualidade. Os amantes. Cinco de copas invertido. Três de paus. Sinto que existe ainda algo em aberto para um grupo de pessoas. Para outros pode ser que de facto não haja volta a dar. Já vou aprofundar melhor aqui ao meu pensamento. Vamos só tirar uma carta para os enamorados. Os enamorados, os amantes. Acaba por ser uma redundância e ao mesmo tempo acaba por confirmar as energias. Duas vezes os amantes. Vamos tirar uma carta para o 5 de copas invertido. Sete de paus. Uma para o 3 de paus. Dez de paus com o 5 de ouros. Dei-me de conta agora que eu não devia ter usado aqui os mesmos decks para o conselho do tarot, aqui para a quarta coluna. Eu tenho usado sempre outro deck novo, com todas as cartas. Não vou tirar este conselho. O que é que vamos fazer? Vamos tirar outro conselho. Vocês vão ficar com dois conselhos. Pagam, leve 2. 10 de copas. 5 de copas. 5 de ouros. Vamos tirar uma carta para o 5 de copas e o 5 de ouros. 6 de paus. Vamos tirar mais uma. Eu tinha aqui o baralho ao contrário. Temos o 2 de paus e o 3 de paus. Aqui o conselho acaba por ser uma coisa muito pessoal. Vocês é que vão perceber como o conselho vos serve. Pode ser que só um dos conselhos é que seja para vocês. Vou falar sobre cada um dos conselhos para as duas partes do relacionamento. Não sei qual de vocês é que está a assistir, por isso é que eu tenho de
dar um conselho para os dois. Primeiro conselho, temos então duas vezes os enamorados, que fala sobre as escolhas, as infinitas possibilidades, as possibilidades que a espiritualidade põe no nosso caminho, nas quais nós olhamos de uma forma racional e, através da mente, vemos se é proveitoso, é possível, é bom ir para além disso, iniciar aqui um compromisso com o coração. Os amantes falam sobre dúvidas, sobre análise. Caso este conselho seja para a pessoa no qual Aquário está a pensar, a pessoa que neste momento está a passar por um processo de cura. Isto pode falar que, de facto, essa pessoa deve estar aberta para as novas possibilidades, deve se defender aqui com o 7 de paus deste sofrimento que aconteceu no passado, tem de explorar os novos caminhos aqui com o 3 de paus, de forma a ser possível deixar o 5 de ouros para trás e deixando este sofrimento, este sentimento de abandono para trás, essa pessoa consegue largar um fardo. Caso o primeiro conselho seja para vocês, pode significar imensas coisas. Por exemplo, se vocês nunca deram espaço ao amor, se ficaram sempre de uma forma muito racional, se nunca tomaram a escolha, pode estar a querer dizer que vocês devem escolher algo. Vocês é que sabem o que é que diz o vosso coração e a vossa mente, se é algo novo ou se é algo do passado, algo que vocês não tentaram da melhor forma. Talvez vocês tenham de lutar com o 7 de paus para ressignificar a dor. Se a vossa dor vem porque houve um rompimento, se vocês ainda gostam dessa pessoa, significa que vocês devem, de facto, de lutar, de estabelecer um compromisso, de aceitar o que a espiritualidade pôs no vosso caminho e, de facto, iniciar uma jornada que vocês nunca iniciaram de uma forma leve, de uma forma em que não haja sofrimento, em que não haja fardos. Para outros pode ser, de facto, uma nova situação. Tem de adaptar à vossa realidade. Segundo conselho para a pessoa que está a passar por uma cura. Temos então o 10 de copas, que fala sobre as energias de o casal, a vivência deste casal. Vivência é essa que veio envolta em muito sofrimento, em abandono, em perda. Duas cartas que também vieram no primeiro conselho. Cartas essas que vieram esclarecidas por 6 de paus, 2 de paus e o 3 de paus. Ou seja, a teoria dessa pessoa está em parar para de facto ver o que é que ela quer. E o conselho vem como sendo aqui o novo, com o 3 de paus, um caminho que nunca foi explorado antes. Ou seja, a pessoa que teve aqui a sua cura deve de ir em busca de novas oportunidades. Até porque no passado só houve sofrimento. Caso o conselho número 2 seja para vocês, vocês é que devem de perceber de facto se a vossa teoria passa por fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma nova. Vai um pouco na mesma sequência do primeiro conselho. Só vocês é que sabem o que é que diz o vosso coração, o que é que diz aqui a vossa vontade. Mas de facto, se vocês fizerem algo de uma forma diferente, vocês vão ter a vossa teoria e vão conseguir deixar estas energias negativas para trás. Vamos usar o oráculo dos anjos da abundância. Vamos tirar uma carta para cada um dos conselhos. Primeiro conselho temos mentalidade de abundância.
vai na mesma sequência, caso seja para a pessoa da cura. Ou seja, no novo, ela vai de facto perceber que vai conseguir manifestar abundância. Não é algo... Vocês não devem, caso sejam a primeira pessoa, não devem de achar que a vossa felicidade está unicamente na questão do passado, na questão que fez vocês sofrerem. Vocês, a pessoa no qual Aquário está a pensar, a pessoa que neste momento está a passar por um processo de cura, pensar na abundância como algo que acontece no futuro, então ela estará sempre a um dia de distância. Veja, sinta, pense e fale da abundância como algo que já tem e que será essa a experiência que terá. Ou seja, de facto, manifestar a abundância não é ter um pensamento negativo. Caso a primeira mensagem seja para vocês, de facto, vocês têm de ter a coragem necessária para manifestar o retorno, caso seja isso que vocês queiram. Caso queiram um novo, também têm de pensar nisso de uma forma abundante e não com pensamento de escassez. Vamos criar uma carta para o segundo conselho. Estava querendo saltar esta carta, vamos tirar mais uma. Então, temos a primeira carta, os obstáculos e os bloqueios dissipam-se. E na segunda, tenha coragem de pedir e aceitar ajuda. Ou seja, é a mesma coisa para cada uma das partes. A primeira, de facto, vai ter os seus caminhos abertos. Pode, neste momento, estar a receber ajuda dos anjos, ajuda do universo. Pode também precisar de pedir ajuda para alguém, de forma a deixar isto no passado e ir em busca do novo. Caso seja vocês precisam, de facto, de deixar certos obstáculos para trás, que é esta energia do diabo, que é o vosso maior obstáculo neste momento. Todo o seu bom trabalho pessoal e mudança de energia positiva superam os obstáculos anteriores e os bloqueios desaparecem. Agora vai experienciar o progresso e fazer os seus próprios projetos avançarem. Fique concentrado na gratidão para assegurar que o seu fluxo de abundância continua. Vai muito na sequência do primeiro conselho. Segunda carta. Tenha coragem de pedir ajuda ou aceitar ajuda. Pedir ajuda é um sinal de força, tal como aceitá-la de forma como lhe oferecem. Muitas vezes, quando pede ajuda a Deus, as preces são atendidas através de outras pessoas. Assegure-se de que aceita esta ajuda e dê também aos outros na medida que for guiado. Ou seja, vocês de facto têm de pedir ajuda para conseguir ultrapassar este obstáculo do diabo. Estas duas cartas ainda vão na sequência, ou seja, se vocês quiserem um retorno, de facto, têm de pedir ajuda, deixar este orgulho do ermita invertido de lado, deixar esta autossabotagem do diabo, têm de pedir ajuda, têm de facto ter coragem para ultrapassar os obstáculos, esta coragem da força. Por outro lado, caso vocês queiram o novo, têm de ter estas mesmas energias para superar o mesmo obstáculo. Não há muito a dizer. Signos fortes, temos então Aquário com a estrela, Capricórnio com o diabo, Leão, que é o vosso signo oposto, barra complementar com a força, Escorpião com o julgamento e com a morte, Virgem com o julgamento, Touro com o Papa, Virgem com o ermita, Peixes com o enforcado, Forte Gêmeos duas vezes com os amantes,
Foi esta a vossa leitura, signo de Aquário. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Digam-me mais acerca da vossa situação nos comentários. Também podem dizer de onde é que estão a assistir o canal. Se ainda não são inscritos, convido-vos a se inscreverem. Agradeço desde já a vossa presença. Um obrigado e até breve.